Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí numa lógica bem legal. Eu recebi aí enfim, uma dica, né? Ao mesmo tempo que foi uma pergunta, foi uma dica, uma sugestão, uma ideia, né, para gerar um conteúdo. E a ideia foi o seguinte: imagina você com a seguinte situação: você tem um sistema de login de usuários, certo? E assim que o teu usuário ele é redirecionado, você quer que ele encontre uma página e que essa página tenha um conteúdo que seja exclusivo dele, certo? Seja do conteúdo que ele criou, seja do conteúdo que você criou para ele, mas que seja exclusivo dele. Vamos primeiro dar uma olhada na raiz da nossa lógica, né? A raiz da nossa lógica está no banco de dados, certo? Onde eu criei um banco de dados aqui chamado páginas. No meu caso, eu vou utilizar páginas, mas eu poderia estar usando outra coisa, arquivos, documentos, listas de links, mas por acaso eu estou usando páginas. Ela tem alguns lugares, né, como título. É um conteúdo que eu criei aleatoriamente, não tem nenhum valor. Mas um dos campos que desse banco de dados, e uma das colunas, eu deixei dedicado ao ID do usuário. Então eu chamei essa coluna de proprietário. A coluna proprietário guarda o ID do meu usuário. Eu tenho também uma tabela chamada usuário, certo? Eu vim aqui nos campos visíveis, pedi para ele mostrar o ID, porque por padrão ele não mostra. Então ele está mostrando aqui. Esse ID ele é gerado automaticamente pelo Wix quando você cadastra um registro no banco. Então eu estou usando esse ID, cruzando com a página e estabelecendo que o proprietário desse registro é esse ID aqui da coluna usuários, certo? Não tem nenhuma declaração explícita. A gente tem que fazer esse controle na geração de conteúdo, mas não é esse o foco desse vídeo. Gerar conteúdo a gente vai ver numa outra ocasião. A gente vai ver só essa lógica de direcionamento a um conteúdo personalizado funcionando, certo? Vamos primeiro lá na página de login, certo? Quem não assistiu o meu vídeo anterior falando sobre login, né, pode até se assustar um pouco com esse código aqui e tal, mas aí eu te aconselho, assista lá o vídeo, entenda, porque só uma coisa mudou aqui, só uma linha de código, para ser sincero com vocês, ó. Somente entrou essa linha de código aqui em tudo que estava feito para o outro vídeo, certo? Entrou essa linha de código aqui e essa importação aqui. Eu estou importando aqui um documento público, né, de acesso que dá acesso em todo o site, e fiz essa chamada aqui, a função setUserID. A gente vai estar vendo ela depois, e estou passando para ela o registro, né, o campo ID, depois de ter feito uma pesquisa no banco de dados e retornando aqui no índice 0, né, que foi o meu valor, a minha linha retornada, e o ID, acessando como objeto o meu ID. Então dessa maneira eu estou passando o meu ID para a função setUserID, certo? E ela está sendo chamada aqui, ela é um método que está nesse documento aqui, o user-info.js, e ele está aqui, ele é um documento público, certo? Esse aqui é um documento público que eu acesso aqui, certo? Vamos dar uma olhada nesse documento agora. Vê que ele é bem pequenininho, vai ser bem fácil da gente entender.
Nele, a princípio, eu faço a importação do módulo Wix Storage, que vai permitir a gente trabalhar com local storage do HTML5, certo? Só que eu não vou usar local storage, eu vou usar session storage. Eu apenas vou gravar em sessão o ID do usuário, né? Mas você vê o leque de possibilidades que a gente tem dentro disso. Poderia ser um local storage, por exemplo, para remember, né? De manter o usuário logado, mesmo depois dele desligar o computador. Enfim, há um leque de possibilidades. E a nossa variável setUserID está aqui. Vê que ela recebe ID como parâmetro e o que ela faz? Ela grava na seção, né, com uma key, né, com a chave UserID, o ID que ela recebe aqui. Então essa seção ela vai ficar acessível a gente depois por meio desse método aqui, que é o getUserID. Com getUserID eu consigo retornar o meu valor da seção, e é isso que eu vou estar usando para fazer os filtros dos datasets, né, durante todo o momento que eu for mostrar o conteúdo para aquele usuário. Já que eu tenho o ID dele, o ID dele reservado, toda vez que eu for fazer uma consulta a um dataset, eu vou utilizar esse ID aqui como filtro, certo? E mais aqui embaixo é a minha lógica para fazer logout, né, que é fazer um session clear, onde eu clico, eu faço o redirecionamento em outro lugar, e aqui eu faço o session clear para que eu limpe essa seção aqui, certinho. Então bem tranquilo até aí, né? Vamos dar uma olhada lá na nossa página. Então eu criei uma página, certo? Ela é uma página dinâmica baseada no meu banco de dados páginas, certo? E por default ela já me gerou um dataset, esse dataset aqui ligado a essa collection aqui, a collection páginas. E eu também criei um dataset por meio dessa opção adicionar database, conjunto de dados, dataset. Eu criei um dataset e liguei ele a usuários. Então eu tenho dois datasets nessa página, cada um deles responsável por alguns elementos. O meu dataset lugares é responsável por mostrar a lista de lugares que o meu usuário visitou, certo? E o meu dataset usuário é quem vai me mostrar alguns dados desse usuário. No caso aqui, o avatar dele, a foto, e também o nome dele. Eu vou ter o nome dele e a foto dele. E aqui na minha lista eu vou ter o nome do lugar que ele visitou e uma foto do lugar que ele visitou também, certo? Antes da gente estar vendo isso na prática, eu vou abrir aqui a nossa lógica, certo? Ó, você vê que a lógica é bem pequenininha, são só 24 linhas, certo? E a gente vai falar um pouco agora, olha só. Primeira coisa, eu importo o módulo Wixdata, que é, sem o Wixdata eu não consigo fazer manipulação de banco de dados. Então eu vou fazer manipulação de filtros, então eu preciso do import data. O Wixdata está importado aqui. Segunda coisa, eu importo o Wixlocation com a única e exclusiva finalidade de realizar logout, só mesmo para realizar logout, que ele está aqui para depois me redirecionar para a página de login novamente, certo? Mas nossos importes estão feitos. Então aqui você vê que eu nem mesmo importo, eu já ia falar bobagem, está aqui importado aqui embaixo, é porque eu pulei uma linha e perdi a visão. Aqui também eu importo a página pública. Para eu poder usar o getUserID aqui, eu preciso importar a minha user-info, que é a minha pública que a gente acabou de falar ainda agora, certo? Então essas aqui são as minhas 3 importações. Aí a gente entra na nossa lógica direto no onReady, no quando estiver pronto, né? Traduzindo, quando estiver pronto. Quando a página está pronta, o que a gente faz a princípio? A gente pega um dataset que chama conteúdo. Esse cara aqui,
ali não está dando para a gente ler, eu vou abrir propriedades. Olha só, eu tenho um dataset conteúdo, que é esse aqui, dataset conteúdo, é o ID dele. Dataset conteúdo set filter, quer dizer, eu configuro um filtro para ele por meio do módulo xData, do método do módulo xData, e o meu filtro é que ele seja igual, isso aqui significa igual, esse aqui significa igual, né? Proprietário igual get user ID. Então o meu campo proprietário, lembra do meu campo proprietário? O meu campo proprietário tem que ser igual ao valor que vai ser passado por get user ID, que a gente primeiro gravou com set user ID depois que a gente fez login, certo? Então esse aqui é meu primeiro filtro, é o meu filtro para conteúdo, isso é, para as coisas que vão aparecer aqui na minha lista, as fotos e os lugares. O meu segundo filtro, deixa eu ver se eu abro um pouquinho mais para a gente ver, é esse aqui. Lembrando que todo o código vai estar para download aí na descrição, tá? Não se preocupa não. Não precisa ficar pausando o vídeo e tal para copiar, porque isso é bem chato. Eu já vou deixar lá e você faz as mudanças necessárias e aproveita à vontade aí o código. Aqui o dataset usuário, que é esse aqui, dataset usuário ID, que eu mudei o nome porque ele vem com dataset 1, dataset 2, eu botei dataset usuário, porque a gente tem que ter um código organizado para conseguir se entender dentro de tanto número e tanto símbolo, certo? A mesma coisa, set filter, xData filter, tal, mesma coisa, igual, quando aqui no caso eu uso o campo ID, certo? Porque o usuário tem um ID. Quando o ID for igual a getUser, então esse usuário que vai ser mostrado aqui, o usuário indexado, vai ser o cara que tem o ID igual o que a gente gravou na sessão. E aqui eu vou dizer que o proprietário é no proprietário que eu vou me basear, certo? Esse container.show eu vou tirar, isso aqui foi uma lógica anterior que eu fiz, mas que eu acabei desistindo. E aqui está o btn sair, porque eu criei um btn sair aqui com a lógica do logout. Ele vê que ele chama logout para limpar a nossa session e me lança lá para o index de novo para eu poder fazer logon. Vamos ver agora esse sistema funcionando, vamos ver se está tudo ok com ele. Vamos carregar aqui certinho, né? Lugares que visitei, Thiago Zoberti, ó, ele visitou Pantanal, Amazônia e Buenos Aires, certo? Vamos dar uma olhada agora, vamos se logar com outro usuário. Eu vou me logar com john@mail.com, a senha do John, e assim que o John entra, lugares que visitou, Florianópolis, Fortaleza e Curitiba. Então esse conteúdo ele é exclusivo do John, assim como o conteúdo anterior era exclusivo do Thiago. Agora a gente vai se logar com Juan, @mail.com, e a senha do Juan. Entrou o Juan, beleza, ó, Juan visitou. Juan Pablo, lugares que visitei, a fotinho dele, diferente. Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Nossa, que coisa feia aqui, hein? Devia ter mudado o título aqui, mas ficou uma coisa horrível. Ó, ele visitou Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Então, você vê que tem um conteúdo sendo gerado para cada um dos meus usuários do sistema. Essa lógica, isso que eu estou passando aqui, é como se fosse você aprendesse a multiplicar. Você aprende a multiplicar e depois multiplica qualquer número.
Então, se eu estou mostrando para você que é possível gerar um conteúdo personalizado, você pode fazer isso com qualquer conteúdo que você quiser, né? Só vai faltar mesmo depois criar aquela lógica para proteger o usuário de acessar por via de URL aqui o conteúdo que não seja dele, mas isso não vem ao caso agora. Atenta aqui, entenda bem essa lógica, vê como isso funciona, né? Porque quem está de fato gerando esses novos conteúdos são esses dois filtros aqui, pegando o nosso valor que está gravado em sessão. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então, se você gostou do vídeo, se você achou ele relevante, se você quer ver mais coisas interessantes assim nesse cenário do Wix, que é um cenário novo que agora abraçou o JavaScript e criou pra gente aí milhares e milhares e milhares de oportunidades, inclusive de trabalhar com banco de dados, que é uma coisa muito importante para a galera aí que trabalha no desenvolvimento web. Então, curte o vídeo, compartilha, comenta. Sei que eu estou errando aqui. Curte o vídeo, compartilha, comenta, entendeu? Porque isso é muito bom, certo? Aqui, ó, login personalizado, conteúdo próprio. E eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz. Até mais para todos. E falou.